A paz do Senhor, meus amados. Sou eu, a Sheila. A voz é um pouco baixa porque esse celular, ele é o que eu tenho no momento. Mas mesmo assim eu procuro dar o melhor com aquilo que eu consigo para agradar o coração de Deus, em espírito e em verdade. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Jesus Cristo, Ele te ama. Ele tem na sua vida uma esperança de que você confie nele e busque a sua presença em espírito e em verdade. E reconheça Jesus Cristo como o único Senhor e único Salvador da sua vida. E permita e convide o Espírito Santo para fazer uma morada eterna e tomar a direção da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e dirigir os seus passos no centro da vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável para as nossas vidas e tem o objetivo de nos ensinar o significado da verdadeira vida que só Jesus pode te dar. Só Jesus Cristo te ama com amor mais forte do que a morte, por quem você é, não por aquilo que você tem, mas por quem você é, pela sinceridade do seu coração. Bom, eu vou falar uma simples palavra aqui. Na minha Bíblia, da minha Bíblia, na linguagem de hoje, Salmo 37, 3 ao 6. Confia em Deus, confia no Senhor e faça o bem, e assim more na sua terra com toda a segurança, na terra prometida por Deus. E que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele te dará aquilo que deseja o seu coração. Põe a sua vida nas mãos do Senhor e confia nele, e Ele te ajudará. E Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e que a justiça da sua causa brilhe mais do que o sol do meio-dia. Porque aqueles que confiam no Senhor viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Salmo 37, 3 ao 6 e ao 9, na linguagem de hoje. Então, eu também vou falar que o Senhor, Ele é o nosso pastor. O Senhor, Ele é o nosso pastor, daquele que confia nele, em espírito e em verdade. Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Ele nos fará habitar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ai, que eu vou dizer. Salmo 23. O Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor nos fará descansar em pastos verdes. O Senhor levará as nossas vidas em águas tranquilas. O Senhor renovará as nossas forças e nos guiará por um caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Ainda que a gente ande num vale escuro como a morte, não teremos medo de nada, porque o Senhor Deus está comigo, assim como Ele está com você, se você crer de todo o coração, se você tiver a capacidade de crer, se você tiver a capacidade de confiar em Deus, de acreditar na sua palavra de todo o seu coração, se você tiver a capacidade de aprender a justiça, se você tem esse dom maravilhoso chamado fé, uma fé genuína, pura, sincera, verdadeira, que tenha sinceridade no seu coração, na sua mente, no seu espírito, e você tem um sonho verdadeiro de querer ser transformado, capacitado, abençoado por Deus, então existe esperança para a sua vida, existe solução para os seus problemas, existe resposta para as suas orações, porque Deus, Ele ouve a oração feita com sinceridade, com humildade, com honestidade de coração. Porque o ser humano, ele não pode justificar a si mesmo, ele tem que ser justificado por Jesus. Porque
Aquele que disser que não é um pecador é um mentiroso, porque o ser humano é falho, é cheio de erros, mas nós estamos aqui para aprender a ser pessoas melhores a cada dia, para sermos aperfeiçoados em alguma área da nossa vida, para ter um coração melhor, para ter um coração mais puro, uma mente purificada, né? Viver em retidão, viver em integridade, em honestidade, em sinceridade, falando a verdade, praticando a justiça, praticando a bondade, a benignidade, a misericórdia, a compaixão, o amor sincero, o amor puro, que não busca os seus próprios interesses, mas que ama você pela pessoa que você é e agradece a Deus pela sua companhia, pela sua existência, né? Pelo fato de sermos irmãos em Cristo Jesus. E viver em harmonia, em viver em união, em viver em sinceridade, em honestidade, onde sejamos irmãos verdadeiros, onde um possa ajudar o outro, dando o melhor de si. Se você tiver um pão e seja capaz de dividir para aqueles que têm fome, se você tem água, que você seja capaz de dividir para aqueles que têm sede. Se você não tem nada, você tem uma palavra que pode mudar o dia das pessoas, que pode mudar a sua noite, que pode mudar a sua estrutura de vida, porque as palavras têm mais poder do que a gente imagina. Ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar a nossa própria vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso é muito importante que a gente construa coisas boas no nosso dia a dia. Que a gente traga à nossa memória aquilo que nos dê esperança, aquilo que nos traga força, e pare de alimentar nossa vida com má notícia, pare de alimentar nossa vida com desgraça, pare de encher o nosso coração de escuridão, mas que deixe a luz de Jesus entrar na sua mente, entrar no seu coração, porque aquilo que fala a boca é aquilo que o coração está cheio, né? Que você possa se esvaziar de si mesmo, que você diminua para que Jesus cresça, para que Ele encontre um espaço para fazer uma morada no seu coração, no seu pensamento, para que você reconheça que você precisa do favor de Deus na sua vida, que você precisa do seu olhar, que você precisa da paz, que não é a paz que o mundo dá, que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece, ela dura enquanto você tem o dinheiro no bolso. Depois que o seu dinheiro acabar, aí você volta a ficar preocupado de novo, gente. Mas a paz de Jesus, ela supera qualquer barreira e qualquer dificuldade. Você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você tendo amigos ou não tendo amigos, porque na verdade o nosso amigo é Jesus. O nosso amigo mesmo é a palavra de Deus, que não mente, que é verdadeira, que é viva e que é eficaz. As palavras de Deus, quando Ele promete algo para a nossa vida, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele não nos frustra, não importa quanto tempo demore. Persevere até o fim. Continue confiando em Deus. Continue crendo. Não pare de lutar. Não desista. Não desista de acreditar. Deus chamou você para sonhar. Deus, Ele gosta de colocar sonhos no nosso coração, de encher a nossa vida de expectativa, de sonhos, e dizer que você pode, porque a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se ela falou, ela é a verdade, porque a palavra de Deus não pode mentir, porque Deus, Ele não é filho do homem para que Ele minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que Deus, Ele me ensinou uma lição muito, muito importante. Que a palavra de Deus, ela é provada. Ela é escudo para aqueles que nela se refugiam. Deus, Ele prova quando Ele fala. Ele confirma. Ele confirma nas circunstâncias. Ele confirma em todos os lugares. Que é Ele que está falando para que não reste dúvida. E mesmo com tantos sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor tem feito, tem falado com você, tem muitas pessoas que se recusam a crer, se recusam a acreditar, fecham os olhos do seu rosto, fecham os olhos do seu coração, do seu espírito.
Não permitem que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. E Jesus, Ele quer trabalhar, Ele quer construir coisas maravilhosas no seu caráter, na sua vida, dia após dia. Ele quer colocar em nós a sua verdadeira imagem e semelhança. Ele quer colocar uma humildade no nosso coração. Ele quer fazer que o nosso coração seja puro, seja limpo, que a nossa mente seja pura, seja limpa, seja santa. Então, ainda que você esteja num vale escuro, como a morte, você não precisa ter medo de nada, porque o Senhor Deus está com você, assim como Ele está comigo, porque a palavra de Deus promete. O Senhor nos protegerá e dirigirá os nossos passos. Ele vai preparar, eu profetizo, em nome de Jesus, uma mesa, um banquete para mim e para todos aqueles que confiam nele, na sua palavra, em espírito e em verdade, onde os nossos inimigos possam nos ver e o nosso cálice vai transbordar. Tu nos receberá como um convidado de honra, Fará o nosso cálice transbordar de unção, de poder, de virtude, de paz, de alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu profetizo. E certamente que a bondade e o amor ficarão comigo e com você, enquanto a gente viver, e que cada um de nós, a gente habite na casa de Deus por longos dias, e que esse seja o nosso prazer, porque é lá que a gente recebe a força verdadeira de Deus. É lá que tem as palavras da verdade, é lá que tem as palavras de vida eterna, que tem todo o poder na igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que prega a palavra de Deus. Então, essa palavra ela é viva e eficaz, e ela produz, e ela prospera em todas as coisas para a qual ela é enviada no coração daquele que crê em espírito e em verdade, e que decide confiar em Deus e abrir o seu coração. E ela tem todo o poder de mudar a estrutura de vida, de mudar a sorte, de mudar a história, porque nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis na vida daquele que nele crê, porque essa é a vitória que vence o mundo. Está escrito em 1 João 5, se você quiser leia depois. 1 João 5. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que você creia que Jesus existe e que Ele é recompensador e galardoador daqueles que o buscam. Você precisa de fé, e a sua sinceridade é aquilo que atrai a presença de Deus para perto de você. É aquilo que mantém Deus do seu lado, porque Deus, Ele abomina a mentira. Eu vou ler para você. Vai ficar meio escuro. Eu estou aqui perto da árvore do quintal da minha casa. Não, aqui não dá. É porque a luz... espero que não tenha cortado a luz, povo de Deus. Em nome de Jesus. Mas isso, a graça de Deus me basta. Ai, meu Deus, Israel. Eu não sei se acabou a força. Eu não sei. Eu sei que eu comecei a fazer esse vídeo, era 15h35 do dia 12 de novembro de 2014. Hoje é quarta-feira. Até esqueci que eu ia falar, nossa. É tanta... Deus diz em Salmos 41: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando eles estiverem em dificuldade. O Senhor os protegerá e guardará a vida deles, e lhes dará felicidade na terra prometida. O Senhor não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes na cama, o Senhor os ajudará e lhes dará uma saúde novamente. E eu disse: Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim, cura-me, porque os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer ou será esquecido?
Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade, e ainda junta má notícias ao meu respeito, para sair falando aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem, ele está muito mal mesmo, não vai se levantar mais. Mas até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que eu tomava refeições comigo, até ele virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos aquilo que eles merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás porque eu faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na sua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém, amém. Agora que eu lembrei. O que eu ia falar? Olha, Deus ele fala hoje é dia 12 de novembro, Deus avisa. O homem mau, Provérbios 6, do 12 ao 19. Os homens maus, sem valor, que vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas sempre estão planejando mal. Eles espalham confusão por toda parte. Por isso que a desgraça cairá de repente sobre eles. Não poderão escapar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que Ele não pode tolerar. Deus não pode tolerar o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, as mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, os pés que se apressam a fazer para o mal, a testemunha falsa que fica dizendo mentira, pessoas que ficam armando contenda entre os irmãos. Provérbios 6, do 12. Pessoas contaminadas com uma mente perversa, um coração perverso, porque em Tito está escrito que para os perversos tudo está contaminado, porque é a sua mente que está contaminada, é o seu coração, porque é disso. Mas pelos frutos se conhecerá a árvore, pela palavra que sai da boca, pela atitude que a pessoa tem. Deus ele fala, é com muita luta que eu faço cada coisa para Deus, porque cada coisa que eu faço é de todo o meu coração, com toda sinceridade, abençoa a vida das pessoas, né? Porque tem a unção de Deus sobre a minha vida. Deus ele fala, Ezequiel 38, 23. Assim manifestarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer diante dos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor, diz o Santo de Israel. E Deus ele fala, quem é, Eclesiastes 8, quem é como o sábio? Quem é como aquele que sabe interpretar as coisas em espírito e em verdade? Se você não tem esse dom, Deus é poderoso para te dar. A sabedoria do homem ilumina o seu rosto, a dureza do seu semblante se mudará. Eu te aconselho, guardes os mandamentos do rei, a palavra do juramento de Deus, não te apresse em ir-te da presença, nem em coisas más, porque ele fará tudo o que lhe agrada. Porque a palavra do rei é soberana, e quem dirá a ele o que fazes? Aquele que guarda o mandamento não sofrerá mal algum. E o coração do sábio discerne quando e como, porque para tudo o que quiseres, há o seu momento, o seu modo, porque o mal do homem é grande sobre ele, pois não sabe o que há de suceder e quando há de ser, quem lhe dará a conhecer? Mas não há homem que tenha domínio sobre o seu fôlego para reter o fôlego, nem domínio sobre o dia da morte. E nessa guerra não há armas,
nem a impiedade daqueles que a cometem. Tudo isso vi e apliquei-me em tudo que faz debaixo do sol, no tempo que o homem tenha domínio do homem, para o seu mal. Eu não preparei nenhuma palavra assim, mas essas palavras são feitas em sinceridade, em honestidade e interesse de coração. Se você ver esse vídeo, Deus ele fala, Jeremias 9, do 2 ao 26, que você possa ler, né? Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Deus ele fala, gente, porque Deus ele ama as pessoas sinceras, que se achegam na presença dele com sinceridade, com humildade de coração, que fala a verdade, sabe, que a sua oração é sincera, que as suas intenções são verdadeiras. E como Deus diz aqui em Jeremias 9, do 2 ao 26, Deus fala, quem me dera estar no deserto, em um albergue de caminhantes, para deixar o meu povo e me apartar deles. Porque todos eles são adúlteros, todos eles são um bando de traidores. Fizeram, Deus está falando, não sou eu que estou falando. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia. Não sou eu, mas é o Espírito Santo que fala pela sua palavra da profecia. Porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Fizeram que a sua língua lançasse mentiras feito um arco, se fortaleceram na terra, mas não para serem fiéis. Porque de maldade em maldade procederam, e me desconheceram, diz o Senhor. Guarda-te, cada um, de seu amigo, e em nenhum irmão tem a sua confiança, porque todo irmão atua com falácia, todo amigo anda caluniando. Cada um engana o seu amigo e nenhum fala a verdade. Ensinaram a sua língua a falar mentiras, fadigaram-se em cometer iniquidades. A sua morada está no meio do engano, por serem tão enganadores, diz o Senhor. Por serem tão enganadores, recusam me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os refinarei e os provarei, porque que outra coisa farei eu pela filha do meu povo? Flecha afiada é a língua deles. Falam engano, com a sua boca diz paz ao seu amigo, porém no seu coração está armando ciladas, diz o Senhor. Não vos castigarei por estas coisas, diz o Senhor. De tal nação não me vingaria a minha alma? Pelos montes levantarei um pranto e um gemido, e um lamento pelos desertos, porque foram acesos até não ficar quem passe por ali. Não se pode ouvir o berro do gado, já desde as aves do céu até os animais da terra, fugiram e se foram. Reduziram Jerusalém em um montão de ruínas, moradas de chacais. Converterei as cidades de Judá em desolação, sem que fique um morador sequer. Quem é o varão sábio que possa entender isso? E quem falou a boca do Senhor para que possa declará-lo? Porque pereceu a terra e foi assolada como um deserto, até que ninguém passe por ela. E diz o Senhor, porque deixaram a minha lei, que eu pus diante deles. Não obedeceram a minha voz, nem caminharam nela, mas foram após a dureza do seu coração, após Baalins, segundo lhe ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que a esse povo eu darei absinto,
darei água venenosa, darei de beber águas de fel, espalharei entre as nações, e nem ele nem seus pais conheceram. Enviarei a espada após eles, até os consumir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerais e chamais as carpinteiras, para que venham. Buscai os hábeis no trabalho, para que venham. Apressem e levantem pranto por nós. Desfaçam-se assim os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilam lágrimas, porque de Sião ouviu a voz do lamento. Como somos destruídos! Sobremodo fomos envergonhados, porque abandonamos a terra. Destruíram nossas moradas. Ouve, pois, mulheres, as palavras do Senhor. O vosso ouvido recebai a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, a lamentação à sua amiga, porque a morte subiu pelas janelas, entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala assim o Senhor: os corpos dos homens mortos cairão como esterco sobre a face do campo, e como feixe atrás do segador, que não há quem recolha. Porque assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o valente na sua valentia, nem o rico se glorie nas suas riquezas. Mas glorie-se nisso aquele que se gloriar em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que eu faço misericórdia, que eu faço juízo e justiça na terra. Porque nessas coisas eu me comprazo, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu castigarei todo o circuncidado com o incircunciso. Ao Egito e à Judéia, Edom e aos filhos de Amon e de Moabe, todos os que cortaram os cabelos nas têmporas, os que moram no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, diz o Senhor. Mas Deus, ele fala: sanguessuga tem 2 filhas, que dizem dá e dá, 3 coisas que nunca se saciam, e a 4ª que nunca desbasta, porque o inferno é uma madre estéril, e a terra que não se farta de água, o fogo que não diz basta. Em Provérbios 30, Deus quer falar, Provérbios 35, até o 33, se você quiser ler. Toda a palavra de Deus, ela é limpa. Ele é escudo para aqueles que nela se refugiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que não te repreenda e seja considerado mentiroso. E lembre disso, da sanguessuga, porque também leia Mateus 7, 15 ao 23. Nem todos os que dizem Senhor e Senhor herdarão o reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do Pai, em espírito e em verdade. Como falou na igreja, né? O filho, ele ouve o pai, né? Até que eu tive uma ideia agora. Ai, meu Deus, tá escuro. Sai, Boomer. Tá escuro aqui, povo de Deus. Eu vim pegar o caderno, tô na sala. Essa é a sala da minha casa provisória. Tá escuro, povo de Deus, é quase 4 horas da tarde. Por isso que eu fui lá pra fora. Porque aqui tá mais claro. Eu vou gravar o tempo que eu consigo, tá? Porque eu tô tentando fazer o melhor que eu posso. Pode ter certeza que essa palavra que sai da boca de Deus, ela prospera em todas as coisas que ela será enviada. E abençoará a sua vida, se você crer. Deus, ele fala em Jeremias 46, 10 ao 12. Esse é o dia do Senhor. Deus está falando de Jeremias 46, do 10 ao 12. Este é o dia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje, Ele se vingará. Ele castigará os seus inimigos. A sua espada os devorará, até não querer mais. Beberá o sangue deles até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso oferecerá
as suas vítimas em sacrifícios. Do norte, perto do rio Eufrates, povo do Egito, vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantaram, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota, e a terra inteira escutou os seus gritos, e o soldado tropeçou no outro, e os dois caíram no chão, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala. Ezequiel 34, do 1 a 34. Os pastores de Israel, diz o Senhor. Eu vou falar, gente. Ontem eu fui na igreja cristã, vivendo a palavra, no Conjunto São Sebastião. Sejam bem-vindos nesta igreja. Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Sejam bem-vindos todos os visitantes. Pode ter certeza. Ai, meu braço está doendo de segurar o celular. Que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. E ontem, quando eu cheguei na igreja, ontem foi terça-feira, e eu tenho o costume de escrever todas as pregações e todas as palavras, e escrever elas no Facebook, que é o meu Facebook, é yarachagas32@gmail.com. Ou eu tenho outro Facebook chamado Sheila Yara Chagas 33, não, Sheila Yara Chagas 32@gmail.com. Eu tô com outra cor de cabelo segurando uma Bíblia pequenininha nas mãos, na foto. Eu pintei meu cabelo de preto porque eu queria ficar diferente. Mas eu vou dizer para vocês, povo de Deus. Quando eu entrei ontem na igreja, estava contando um louvor que a letra diz: quem já pisou no Santo dos Santos? E em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Essa é a letra de um louvor que eu nunca ouvi falar. Foi falado ontem, João 14, 1, 2, versículos 5 e 6. Foi cantado na igreja os louvores Portões Celestiais, que fala: me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está. Né? Foi cantada a música da Cassiane, Sementes da Fé. E foi cantado o louvor: levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. O pastor até brincou, ele pegou o microfone e foi na cadeira para cada um cantar uma parte da música, né? Levante os seus olhos, veja o sobrenatural, pastor Sidney. Então ele cantou: levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei até a promessa se cumprir, porque o meu Deus nunca falha. E Ele nunca falhou. É as letras da música onde Deus fala com a gente, através dos louvores também. Não só da palavra, mas Ele fala nos louvores. E Ele falou que cada palavra que você louvou, que você possa crer nela e tomar posse. Em nome de Jesus. Eu estou com dor no braço. Eu estou segurando o caderno. Eu ter que segurar aqui. Povo de Deus, que vídeo mais improvisado. Mas é cheio do poder de Deus, gente. Eu garanto. Foi pregado Gênesis 13, do 7 até ao 12, e foi falado sobre Lucas 11, 33 e 34. Nós temos que ter a visão do Espírito Santo de Deus, onde devemos enxergar o espiritual, o trabalhar de Deus no ângulo espiritual, para aqueles que são espirituais, né? E eu acrescento dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Quem é espiritual
em espírito e em verdade entende as coisas espirituais. Quem é carnal entende as obras da carne, e assim por diante. Então, foi falado que nós devemos ter a visão do Espírito Santo, que nós devemos enxergar o trabalhar de Deus no ângulo espiritual, né? E se nós estamos na igreja, é porque algo nos impulsiona a estar lá, que isso é a força de Deus que está sobre as nossas vidas, e que a força de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus, para que você vá na casa de Deus receber uma palavra de vida eterna, uma palavra de força, que possa transformar a sua vida, a sua história, né, o seu coração, e trazer para você uma novidade de Deus, que abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus, que te fortaleça, que renove as suas forças, que mude a sua sorte, que mude a sua história e construa coisas maravilhosas sobre a sua vida. Né? Você entregou a sua vida para Jesus? Então, se você não disse que era servo de Deus, se você está encaixado nessas palavras, lembre-se disso, de que você entregou a sua vida para Jesus, de que você disse que você é um servo do Senhor, né?